Eu não sei se você é São Paulino há tempo suficiente para entender uma coisa. Quando antes do jogo a gente ficou sabendo que a gente foi pesquisar, né, e tal, aí a gente viu o Botafogo não vence há 10 partidas, são 9 derrotas e um empate. O time já foi rebaixado na 34ª rodada. Ia jogar contra o São Paulo não valendo nada. Quando a gente viu isso, se você é São Paulino há tempo suficiente, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi qual? Vou dar 3 segundos para você pensar. São Paulo vai perder esse jogo. Se você conhece o São Paulo Futebol Clube, pelo menos o São Paulo Futebol Clube de 2009 em diante, você sabia que hoje o São Paulo iria perder para o Botafogo. Desculpa, gente, mas todo São Paulino que conhece o São Paulo sabia que o São Paulo ia perder para o Botafogo hoje. É natural para esse time fracassado, os guerreiros do Diniz e do Daniel Alves, estava na cara. O São Paulo ia perder o jogo de hoje. Eu não sabia que seria de uma forma tão vexatória. Porque você sabe que é mais do que um dito popular, é uma lei da natureza, o maior vexame do São Paulo é sempre o próximo. O São Paulo, a primeira defesa do goleiro do Botafogo foi aos 33 minutos do segundo tempo. Foi a primeira vez que ele pegou a bola. A primeira defesa mesmo foi no pênalti. O São Paulo não jogou. Parecia que era o contrário. Parecia que o Botafogo estava lutando por uma vaga direta na Libertadores e o São Paulo já estava rebaixado. Foi nítido, parecia o contrário. Os jogadores do Botafogo hoje estavam jogando por um prato de comida e não vale nada para eles. Aí eu fico pensando, será que realmente o jogador do Botafogo foi tão aguerrido ou os nossos jogadores que são tão broxas? Eu tendo a concordar com a segunda posição. Os nossos jogadores estão em outra sintonia. Eu não consigo se explicar, se você não é São Paulino e está me assistindo, a torcida do São Paulo, ela tem um sentimento de querer vencer a qualquer custo. A qualquer custo. Que se dane como que vai acontecer. Então o São Paulo, porque o São Paulo está jogando bonito, para nós, torcedores do São Paulo, tanto faz se o São Paulo está jogando bonito ou não. O São Paulo precisa vencer. Só que na cabeça do jogador do São Paulo, eu não sei o que passa na cabeça do jogador do São Paulo, eles parecem não entender o que a torcida sente. Ou não sei se não entendem ou se não ligam. Pode ser qualquer um dos dois. Ou eles não entendem, ou eles simplesmente entendem, mas não ligam. Mas é algo assim. Eu consigo entender o São Paulo perder quando o adversário é superior. Eu consigo entender. Eu não sou aquele tipo de torcedor que arruma desculpa para tudo. Não sou. Se o outro time foi melhor, acabou. Só que isso é compreensível para nós quando o seu time compete. Quando o seu time tenta fazer alguma coisa, infelizmente, o adversário foi melhor. Só que o São Paulo de 2021 não é assim que acontece. O São Paulo de 2021, ele entra no campo como um figurante. Ele já entra no campo derrotado. Hoje, todo torcedor são paulino que conhece o São Paulo Futebol Clube sabia que o São Paulo ia perder esse jogo. É nítido para nós. É nítido. Eu, sinceramente, eu fiz várias anotações e tal, mas a gente fica pensando assim, qual a motivação? Qual a motivação? Todo jogo é a mesma coisa. E eu tenho muita liberdade de falar mal desse time, porque eu falava muito mal desse time quando tinha 7 pontos na frente do segundo colocado. O São Paulo nunca convenceu,
O São Paulo ganhou vários jogos que Deus impediu o time adversário de fazer gol, porque entregou vários jogos. Eu sempre cito como exemplo o jogo que a gente venceu por 2-1 o Flamengo na Copa do Brasil. Aquele primeiro tempo era para ter terminado 6-0 para o Flamengo, mas Deus não quis. Então, o que mais frustra a gente é os caras não conseguirem entender o nosso sentimento. Que se dane se o time fosse ruim, que se o time perde porque o adversário é muito melhor, corre, dá o sangue. A gente vai entender. A gente vai entender. O que não dá para entender são esses caras que simplesmente entram no campo derrotados. E é engraçado porque o Galeano entrou no segundo tempo e a gente consegue enxergar dentro do campo a diferença entre o Tietê e o Galeano, sabe? Um cara que tá, não vou xingar, um cara que tá inconformado com o resultado e outro cara que tanto faz. Tá na cara do Tietê. Tá escrito tanto faz. Eu, sinceramente, eu vou fazer o pós-jogo aqui, mas em respeito a algum torcedor que talvez não assistiu o jogo e tal, mas primeiro tempo São Paulo praticamente não finalizou, o Botafogo muito bem no jogo, o Botafogo interessado, o Botafogo correndo. É como eu disse, parecia que era o contrário, parecia que o Botafogo estava lutando por algum campeonato e o São Paulo já estava rebaixado. Aos 8 minutos, a primeira finalização do Reinaldo, chutou para fora, sem perigo nenhum. O Toró tentando fazer alguma coisa, todo desentrosado. Eu vou dar a escalação primeiro, não dei a escalação, né? Volpe, Reinaldo, Bruno Alves, Arboleda, Juan Fran, Tietê, Luan, Igor Gomes, Sara, Luciano e Toró. Tá? Aos 18 minutos, o Luciano recebeu um passe, dominou, tentou uma bicicleta que quase teve uma lesão na cervical, quase morreu. É engraçado como o encosto do espírito do Diniz está no São Paulo ainda. Voltou aquelas saidinhas horrorosas, São Paulo entregou várias vezes. Eu fiz uma anotação aqui, aos 35 minutos São Paulo entregou a rapadura, aos 36 minutos São Paulo entregou a rapadura, aos 37 minutos São Paulo entregou a rapadura. São Paulo só sai. Erro de saída de bola, o Botafogo chegava. Erro de saída de bola, o Botafogo chegava. Aos 29 minutos, o Reinaldo foi expulso no contra-ataque, com a zaga toda exposta, o time inteiro do São Paulo muito próximo à zaga do Botafogo. O Reinaldo teve que fazer a falta, o cartão vermelho para mim foi bem aplicado. Perdemos o Reinaldo para o jogo contra o Flamengo e o Léo Pelé, que entrou no lugar dele, tomou cartão amarelo, ou seja, não temos lateral esquerdo para o jogo contra o Flamengo. E agora a gente vai precisar pontuar contra o Flamengo, para não depender do Fluminense tropeçar ou não. O Fluminense pega o Fortaleza dentro de casa na última partida. A chance do São Paulo ir para pré-Libertadores ou a chance do São Paulo ir para Libertadores, dependendo de um título de um rival, que eu não sei o que é pior, é muito grande. É muito grande. Há alguns vídeos para trás aí eu falei que a gente ia estar mais próximo do sexto lugar do que do primeiro lugar. Eu odeio ter razão nesse sentido, mas é impressionante também, assim, como que todo time contra o São Paulo vira o Barcelona do Guardiola, né? O Botafogo, se o Botafogo tivesse jogado como hoje, e aí fica aquela questão. Eu não sei se o Botafogo jogou bem hoje ou se ele pegou um adversário que não conta. Você tem, por exemplo, o Guarani, o Bragantino. O Bragantino pegou o São Paulo, passeio no São Paulo, era para ter sido 8. O Inter pegou o São Paulo, foi 5-1 dentro do... Depois desse jogo que o Inter meteu 5-1 no São Paulo, no Morumbi, o Inter venceu partidas apertadíssimas. Perdeu para o Sport, ganhou do Grêmio meio que roubado ali. Ou seja, eu fico na dúvida se o Botafogo jogou bem ou se o adversário não conta para fazer essa avaliação, se jogou bem ou não. Como eu falei, o Léo Pelé entrou no lugar do expulso Reinaldo, né? O Toró saiu para ele fazer a cobertura ali. E aí o Barcelona chegando toda hora.
A Juventus de Turim amassando o São Paulo. Impressionante. Terminou o primeiro tempo 0-0, né? Juventus 0, Novo Horizontino 0. O Botafogo teve 10 finalizações no primeiro tempo. Dessas 10, talvez umas 4 poderia ter sido gol. O Volpi foi o melhor do jogo, tá? Já vou adiantar isso. Olha que vergonha. Nosso melhor jogador contra um time já rebaixado foi o nosso goleiro. E o goleiro deles tocou pela primeira vez na bola aos 33 minutos e a única defesa que fez foi aos 38 do segundo tempo. No segundo tempo, o Botafogo continuou amassando o São Paulo. Aconteceu nada. Achei que o São Paulo, né, a gente espera voltar alguma coisa. Aconteceu nada. Parecia assim, literalmente, parecia um time amador contra o Manchester United, assim, sabe? Não dá para entender. Para mim, é nítido que esses caras não têm sangue, não dão sangue, não têm gana de vencer. O time do São Paulo se acomodou. Eu não sei, é claro que eu não sou um daqueles que fica falando, manda todo mundo embora, joga com a base. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Mas é preciso identificar quem são os expoentes do grupo que tem esse sentimento, e é fácil de enxergar, né? Perguntar para qualquer torcedor de São Paulo, a gente elenca para você quem são esses caras e precisa tirar esses caras. Pode ser agora, pode ser daqui a 6 meses, pode ser aos poucos, mas tem que tirar esses caras, porque esses caras se acostumaram com o fracasso, nem com a derrota, mas com o fracasso. Por exemplo, o São Paulo terminar esse campeonato em 4º lugar, que talvez nem termine, é uma derrota? Não. Em 4º lugar é um bom resultado. Principalmente porque no início desse campeonato, muitos de nós falavam que a campanha do São Paulo era entre 10º e 14º. Terminou em 4º, ótimo resultado. Mas a maneira como o time termina em 4º é decepcionante. Teve alguns lances aqui, eu vou falar o que realmente importa para você que não assistiu o jogo e tal, porque o Juan Fran saiu, entrou o Igor Vinícius, o Sara saiu, entrou o Galeano. O Igor Vinícius, coitado, corre, mas não tem objetividade. Aos 20 minutos, o árbitro Marcelo Benevenuto deu cartão amarelo para o Bruno Alves. Só faltou o Benevenuto pegar o cartão do juiz assim, dar para o Bruno Alves e botar no bolso do juiz de novo. Foi basicamente isso que aconteceu. Igor Gomes tomou cartão amarelo também, porque o Tietê parece que ele joga. Será que o Tietê faz? Eu acho que o Tietê é tipo o Pablo, assim, sabe? A função dele é atrapalhar. Ele atrapalha o nosso time, ele atrapalha o time adversário, ele atrapalha a grama, ele atrapalha o tempo, ele atrapalha tudo. O Tietê achou que o juiz ia entrar na dele, o Igor Gomes teve que fazer uma falta ali, tomou um cartão amarelo também. Aos 29 minutos, nas costas do Léo Pelé, o Mohamed Salah entrou, quase fez o gol. Eu nem falei, né? Mas aos 13 minutos, o Romelu Lukaku fez um gol de cabeça, né? O gol do Botafogo, a cereja do bolo, né? Desse time, um fracasso total. Bruno Alves saiu, entrou o Hernanes. Igor Gomes saiu, entrou o Rojas. Também, né? Foi tão assim, sei lá. Parecia que tinha hora que o São Paulo tinha 11 meias em campo, sabe? Sabe quando ninguém está na sua posição, não funciona nada? O Hernanes sempre entra em outra sintonia. Ele não tira o Tietê, não sei porquê. O Tietê para mim foi o pior em campo. Não tira, não mexe no Tietê. O Tietê ele deve ter alguma coisa assim, sobrenatural nele, né? Porque nenhum treinador mexe no Tietê. Não sei porquê. Aos 33 minutos, o goleiro do Botafogo pegou na bola pela primeira vez. Aos 35 minutos, pênalti para o São Paulo. Foi um trançapé, né? O juiz corintiano lá da Globo comentarista, falou que não foi pênalti, mas sei lá, acho que se marcasse o pênalti tudo bem, se não marcasse também tudo bem. O Luciano perdeu o pênalti, né? Tava lutando ali para ser o artilheiro do campeonato com 18 gols, isolado. Perdeu o pênalti, o goleiro pegou.
O Pablo tomou um cartão amarelo no banco de reservas. O Léo Pelé tomou cartão amarelo também, ou seja, não temos lateral contra o Flamengo. E para finalizar, assim, eu falei muito pouco do que eu anotei aqui, porque sinceramente não faz sentido, né? Analisar um jogo desse. Aos 47 minutos, um lance emblemático, assim, sabe? O Hernanes bateu uma falta do meio de campo pro gol, chutou assim. Sei lá, como que você devolve quando o cara machucou, você devolve a bola assim? Eu achei que aquele lance ali foi um marco, assim, sabe? Foi um encerramento da carreira do Hernanes ali. Foi essa falta, que ele chutou pra fora, ele, sei lá. Eu senti que ali foi encerrou a carreira do Hernanes. Terminou então, sim, Botafogo 1, São Paulo 0. A gente está triste, a gente está com raiva, né? Alguns mais, outros menos, mas eu volto a afirmar, se você é São Paulino há tempo suficiente, você sabia que o São Paulo ia perder hoje. Estava na cara que o São Paulo ia perder hoje. O Volpi para mim melhor em campo, disparado, uma vergonha, né? O seu goleiro é o seu melhor em campo quando você está jogando contra um time rebaixado. O nosso Rodinei, o Reinaldo, foi expulso. Não joga contra o Flamengo, talvez um dos jogos mais importantes. Se o São Paulo for para a pré-Libertadores, vai ser muito ruim para a temporada. Adianta todo o calendário. Tá chegando um treinador novo, um trabalho novo. Se o São Paulo for para a pré-Libertadores, vai ser mais uma pitadinha de fracasso para esse clube. Bruno Alves e Arboleda, coitados. É difícil avaliar uma zaga que não atua como zaga, sabe? O zagueiro que atua como meia, como lateral, é difícil de avaliar. Não tem nem que avaliar desses caras. Juan Fran muito mal no jogo, erra tudo que tenta. Vou nem falar do Juan Fran porque já está indo embora. Tietchan para mim pior em campo. O pior em campo. Eu sei lá. Eu tenho uma má vontade com o Tietchan, vocês sabem disso, mas hoje ele passou dos limites. Muito mal. Luan é aquilo, é um corredor. Quando exige mais do que correr, ele não corresponde. Igor Gomes, asa aberta, roda. E aqui vai servir pro Sara também, só que com a asa fechada. Rodaram, não fizeram nada. Corre pra caramba, não falta entrega, mas não sai nada desses caras. Luciano muito mal, né? Parecia não. Ficou bem claro que o Luciano estava em campo não pela vitória do São Paulo, ele estava em campo para fazer um gol, para ser artilheiro. Não sei se isso é ruim, ou se é bom, ou tanto faz, mas foi o que me pareceu. O Toró tentou na medida do possível, mas muito desentrosado com o time, né? Pensando uma coisa, o Juan Fran sempre pensava outra, não bateu junto com o time. Hernanes e Galeano, que entraram, eles entram em outra sintonia, o Hernanes para mal, o Galeano para bem, mas, sinceramente, esse jogo foi uma pá de cal na torcida do São Paulo, que ainda vamos ter que ver o Rogério Ceni ser campeão dentro do Morumbi, como eu falei há uns 6 vídeos atrás, e estou falando isso há alguns meses, o Flamengo ia ser campeão contra o São Paulo no Morumbi. A gente vai ter que ver isso ainda. Então as decepções do São Paulo para nós ainda não acabaram. Tem mais decepções ainda. Bom, é isso então, pessoal. A gente vem com um pré-jogo de São Paulo e Flamengo aí. Se tiver alguma notícia muito importante, a gente faz separado depois. O Diego deve fazer para postar aqui no canal. É isso então. Deus abençoe São Paulo.